Olá, ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do Além da Embalagem. Hoje, a gente abre um espaço para uma conversa que todo estudante precisa ouvir. Como se preparar para o mercado de trabalho na engenharia de alimentos. E esse episódio é especial para quem está entrando no último ano do curso, procurando estágio, ou até mesmo para quem ainda nem conhece tudo que um engenheiro de alimentos pode fazer. Hoje a gente te mostra o mercado, as áreas de atuação e onde você pode começar. E o mais interessante é que esse tema conversa diretamente com o que a gente vive aqui, dentro da UFMS. Nos projetos de extensões, nas disciplinas práticas, nos estágios, a gente percebe o quanto o mercado está mudando e exigindo novas habilidades. E é por isso que hoje a gente traz referências reais, dados atualizados e até exemplos de oportunidades que já existem na própria universidade. Então pega o seu café, o seu fone e vem com a gente entender como construir uma trajetória mais segura, mais estratégica e muito mais conectada com tudo que a engenharia de alimentos oferece. Para começar essa conversa sobre o mercado de trabalho, a gente precisa explicar de forma simples o que faz o engenheiro de alimentos. E a primeira coisa é entender que esse profissional está dentro do maior setor industrial do Brasil. Segundo a ABIA, Associação Brasileira de Indústria de Alimentos, no relatório de 2024, o setor de alimentos e bebidas representa cerca de 10% de todo o BIP industrial do país. Isso significa que onde existe produção de comida em larga escala, existe engenharia de alimentos. E quando falamos em engenharia de alimentos, estamos falando de 3 pilares importantes: ciência, tecnologia e engenharia de alimentos. A ciência dos alimentos é a parte que estuda a composição e o comportamento dos alimentos. É aqui que entram análises físico-químicas, como medir pH, acidez, umidade, teor de gordura, proteínas, que são fundamentais para entender estabilidade e qualidade. Também estudamos valor nutricional, composição bioquímica, segurança microbiológica, processos de oxidação, temperatura e atividade de água. É essa base que explica por que o leite fermenta, por que uma fruta escurece ou por que uma bebida separa quando não tem estabilidade adequada. Já a tecnologia de alimentos é a aplicação prática dessa ciência. É onde entra os métodos de fabricação, como pasteurização do leite, fermentação de queijos e bebidas, produção de iogurtes, extratos e óleos, secagem de frutas, concentração de polpas, estabilização de bebidas proteicas e até formulações como barras de proteína ou produtos plant-based. E por fim, a engenharia de alimentos é a parte mais industrial da profissão. É onde a gente transforma tudo aquilo que aprendemos sobre os alimentos em uma linha de produção real. Aqui o engenheiro calcula o tamanho dos equipamentos, dimensiona tanques e tubulações, escolhe bombas e trocadores de calor, desenha o fluxo da fábrica e define como cada etapa do processo vai acontecer. Também entra a automação, com sensores, tempos de processo, controle de temperatura e pressão. Tudo isso para garantir que o alimento seja produzido sempre da mesma forma, seguro, padronizado, eficiente e com o menor custo possível. É a engenharia que faz o produto sair do laboratório e ganhar escala industrial. Agora, quando o assunto é atuação profissional, muita gente pensa que é só qualidade ou só fábrica grande. Mas não. A engenharia de alimentos é gigante e vamos explicar as principais áreas de forma bem clara. Agora, quando o assunto é a atuação profissional, muita gente nem imagina as possibilidades que essa profissão oferece. Um bom exemplo é a pesquisa e desenvolvimento, um setor responsável por criar novos produtos, melhorar fórmulas que já existem e acompanhar tendências do mercado. Os relatórios da Mintel e da Euromonitor de 2024 mostram várias linhas de frente dentro da P&D. Desde bebidas funcionais, como isotônicos, kombuchas, energéticos e bebidas proteicas, produzidas por marcas como a Verde Campo, Mais Mu e Danone, até alimentos de alta conveniência, como refeições prontas, snacks proteicos e sobremesas rápidas. Também entra a fortificação nutricional,
quando adicionamos vitaminas, fibras e proteínas às formulações e a reformulação de produtos para reduzir açúcar, sódio e gordura, que cresceu muito depois da RDC número 493 de 2021 da Anvisa. E claro, ainda temos a linha de ingredientes alternativos e produtos plant-based, onde empresas como a Not Cool e Fazenda do Futuro usam fermentação de precisão e inteligência artificial. Tudo isso é P&D, uma área que combina ciência, tendência e inovação. Outra área muito forte é a de qualidade e segurança dos alimentos, que é basicamente onde a gente garante que o produto não ofereça risco e esteja dentro dos padrões legais. Aqui, o engenheiro trabalha diretamente com normas que são usadas no mundo inteiro, como as boas práticas de fabricação, o APPCC, que analisa perigos e define pontos críticos de controle, e os sistemas de gestão, como a ISO 22000. Essas normas fazem parte do dia a dia das indústrias gigantes como BRF, Seara, Coca-Cola, Ambev, Nestlé e Lactalis. É uma área muito técnica, mas essencial porque sem segurança de alimentos, nenhum processo, produto ou inovação vai para frente. Outra frente importante é a de embalagens, que hoje vai muito além da estética. O engenheiro de alimentos trabalha com materiais que protegem o produto, aumentam a vida útil e atendem às exigências de sustentabilidade. Empresas como a Tetra Pak, SIG, Klabin e Embaquim estão investindo em embalagens biodegradáveis, recicláveis, feitas com fibras vegetais, materiais de alta barreira que preservam vitaminas e proteínas e até embalagens inteligentes que mudam de cor conforme o alimento se deteriora. O Instituto de Tecnologia de Alimentos de São Paulo possui relatórios recentes sobre tendências de embalagens sustentáveis, mostrando como essa área cresce rápido e exige profissionais que entendam tanto de materiais quanto de processos e impacto ambiental. Outra área que pouca gente associa ao engenheiro de alimentos é a automação. Em fábricas modernas como as da Ambev, da Heineken e da Nestlé, tudo é conectado. Sensores, linhas automatizadas, análise de dados, controle de temperatura em tempo real. E quem atua aqui precisa entender processos, mas também tecnologia. Além disso, temos a parte acadêmica e de pesquisa, como o trabalho feito pela Embrapa Agroindústria, pelo Itaú e pelos centros do Senai e Cimatec. Eles desenvolvem desde novos ingredientes até técnicas de conservação, embalagens, biopolímeros, fermentação e análises sensoriais. E por fim, tem uma área que vem crescendo muito, especialmente entre os engenheiros mais jovens, que é a área da consultoria. Aqui, o profissional não está dentro de uma única empresa, ele presta serviço para várias. Tem gente trabalhando com rotulagem, ajudando pequenos produtores a ajustar as boas práticas de fabricação, implantando o APPCC em restaurantes e fábricas artesanais, fazendo padronização de processos ou até desenvolvendo produtos sob demanda. É uma porta de entrada ótima, porque você ganha experiência, pratica muito rápido e constrói o seu próprio portfólio. Então, quando a gente pergunta, o que faz um engenheiro de alimentos? A resposta é, tudo que envolve transformar matéria-prima em alimento seguro, nutritivo, gostoso, viável economicamente e conectado com as tendências do consumidor. E cada aluno pode se encontrar em áreas diferentes, da ciência à automação, do laboratório ao desenvolvimento de produtos. A engenharia de alimentos é gigante e esse é só o começo. Os relatórios mais recentes da Embrapa e do Itaú mostram que a demanda por engenheiros de alimentos está crescendo principalmente em 3 frentes: inovação, sustentabilidade e segurança de alimentos. Esses pilares são prioridade para o mercado até 2026. E o relatório da Euromonitor de 2024 já destacava sobre a busca por produtos funcionais, bebidas proteicas, ingredientes naturais e embalagens sustentáveis. E tudo isso exige engenheiros atualizados, com visão técnica e regulatória. E quando a gente olha para os setores que mais contratam engenheiros de alimentos hoje, esse padrão não é achismo. Ele aparece em vários relatórios recentes. A ABIA, no Panorama da Indústria de Alimentos de 2024, mostra que laticínios, cárneos, bebidas e panificação industrial seguem entre os segmentos com maior participação econômica e demanda técnica. Já áreas como suplementação
nutrição esportiva e ingredientes cresceram muito nos últimos anos, segundo análises da Euromonitor e da Mintel, principalmente com os avanços das bebidas proteicas, pré-treinos, whey e produtos funcionais. Embalagens sustentáveis são destaques nos cadernos de tendências do Itaú, e a cadeia de frio, o famoso cold chain, vem sendo apontado pelo Senai Cimatec como uma das principais prioridades tecnológicas para a indústria de alimentos. Agora que a gente já entendeu onde o engenheiro de alimentos pode atuar, vamos entrar no ponto mais esperado desse episódio: como se preparar de verdade para o mercado de trabalho. E aqui não tem fórmula mágica, mas tem caminhos muito bem claros que aparecem em pesquisas sérias, como as análises feitas pela BIA, a Embrapa e da Itaú, e até do Liquidim, que aponta exatamente o que diferencia um bom candidato. O primeiro ponto é dominar as hard skills, que são as habilidades técnicas da profissão. Ninguém entra no mercado só com boa vontade. A gente precisa de fato saber microbiologia, operações unitárias, tecnologia de alimentos, controle de processos, legislação sanitária, segurança dos alimentos e por aí vai. Relatórios recentes da Anvisa, como a RDC número 429 de 2020, de rotulagem nutricional, e a RDC número 493 de 2021, de redução de sódio, reforçam o quanto o profissional precisa estar atualizado em normas e, claro, BPF e APPCC continuam sendo a base da indústria. E a base técnica não vem só da sala de aula. Ela se fortalece com materiais de referência. A Embrapa tem publicações gratuitas e super completas sobre processamento, conservação e desenvolvimento de produtos. O Senai oferece cursos ligados à indústria 4.0, qualidade e segurança de alimentos. Já o Itaú, ele publica o famoso Caderno de Tendências, que mostra onde a indústria está indo. Tudo isso é acessível e atual. E quanto mais repertório você tem, mais seguro fica para tomar decisões técnicas lá na frente. E vamos ser sinceros, projeto de extensão é ouro. Os próprios relatórios do Fórum de Pró-Reitores de Extensão mostram que estudantes que participam de extensão têm 3 vezes mais chances de empregabilidade após a graduação. E na UFMS a gente tem oportunidades reais que já simulam o mercado. E uma das formas mais ricas de se preparar para o mercado é aproveitar os projetos que a gente tem dentro do próprio curso. Aqui na UFMS, a gente tem iniciativas super dinâmicas que já colocam o aluno em contato com habilidades técnicas e comportamentais muito valorizadas hoje. O Conhecendo Engenharia de Alimentos, por exemplo, é um projeto de extensão que tem como objetivo divulgar a profissão. E no processo, os alunos passam por setores que exigem comunicação científica, criatividade, planejamento, marketing, organização de eventos e até engajamento social. E isso é uma escola de soft skills na prática, e empresas valorizam demais esse tipo de referência, principalmente hoje, quando relatório como o do Liquidim Talent Report apontam comunicação e criatividade como competências essenciais. Outro projeto que prepara diretamente para o mercado é a Rota da Qualidade. Ele aproxima os estudantes da segurança dos alimentos, promovendo ações relacionadas a BPF e APPCC de verdade, justamente as mesmas ferramentas que aparecem como base obrigatória em sistemas de gestão, como a ISO 22000, tão usados em empresas como BRF, Nestlé e Ambev. É aquele contato com a realidade da indústria que faz toda a diferença quando chega no estágio. Também temos o projeto de extensão Agroextrativismo Sustentável, que é incrível porque conecta a engenharia com desenvolvimento territorial. O projeto trabalha com processos participativos, parcerias e trocas de tecnologias adequadas às realidades sociais e ambientais das comunidades. Isso dialoga totalmente com os relatórios recentes da FAO, que tem destacado a importância da valorização de produtos nativos e cadeias sustentáveis na economia regional. É uma visão ampliada do papel do engenheiro de alimentos. E para quem gosta da parte mais técnica, o Núcleo de Estudos em Produtos Fermentados traz uma vivência muito alinhada às tendências tecnológicas. O Senai Cimatec, por exemplo, aponta fermentação, microbiologia aplicada e bebidas
bebidas artesanais como áreas emergentes dentro da indústria 4.0 de alimentos. No núcleo, os alunos aprendem justamente isso: como conduzir fermentações, entender micro-organismos, analisar bebidas, tudo com base em procedimentos sistemáticos e racionais. No fim das contas, esses projetos mostram que dá para começar a construir experiência muito antes do primeiro estágio, e tudo isso vira portfólio, vira confiança, vira bagagem para o mercado. E falando em estágio, muita gente pensa que é só procurar o primeiro lugar que aceitar, mas estágio bom é aquele que te coloca para entender. Busque empresas que tenham um tutor que te deixa ver os processos, que trabalhe com boas práticas de fabricação, laboratório ou desenvolvimento de novos produtos. Relatórios de empregabilidade do CIE mostram que estagiários acompanhados por mentores têm desempenho profissional significativamente maior. E nunca subestime empresas pequenas, viu? Em empresas menores, muitas vezes você acompanha tudo: formulação, produção, controle de qualidade, embalagem, e isso acelera demais o aprendizado. O mercado de trabalho mudou. Hoje não basta aquele currículo bonitinho. O LinkedIn Economic Graph de 2024 aponta que portfólios aumentam as chances de contratação em até 60% em funções técnicas científicas. E portfólio não é só para designers. No nosso caso, ele pode ter projetos de extensão, protótipos de produto, análises, relatórios técnicos, estudos de casos, experiências com APPCC, registros de laboratório ou trabalhos apresentados em eventos como integra o FMS. E isso se conecta diretamente com outra skill super valorizada: comunicação técnica. Empresas como Itaú, Embrapa e até gigantes da indústria como Nestlé e BRF têm falado muito sobre a necessidade de profissionais que consigam explicar o que fazem com clareza. Postar análises no LinkedIn, escrever pequenos artigos ou mesmo documentar seus projetos já te coloca à frente. E claro, além dos hard skills, o mercado exige cada vez mais as famosas soft skills. O LinkedIn Talent Trends mostra que as habilidades mais buscadas para engenheiros são resolução de problemas, pensamento crítico, comunicação clara, trabalho em equipe, autonomia e adaptabilidade. E isso não é romantização, viu? A indústria mudou. Fábricas são mais tecnológicas, equipes são multidisciplinares, decisões precisam ser rápidas. Então, o conhecimento técnico é essencial, mas quem realmente se destaca é quem combina técnica com comportamento. E para quem quer um empurrãozinho extra, alguns cursos curtos fazem muita diferença na contratação. As certificações de APPCC oferecidas pelo Senai são super bem reconhecidas. Os cursos sobre ISO 22000 também são excelentes porque mostram domínio de sistema de gestão. Tem ainda a rotulagem segundo a RDC 429, análise sensorial pelo Itaú, tecnologia de embalagens, processos industriais, qualidade aplicada, entre outros. No fim, se preparar para o mercado é uma combinação de técnica, prática e comportamento. É construir repertório, buscar experiências reais e aprender a comunicar bem o que você sabe. E para fechar, a nossa dica principal vai para os formandos e estagiários. Aproveite o último ano para construir um repertório. Participe de eventos como a FISPAL e o Congresso Brasileiro de Ciência e Tecnologia de Alimentos, porque relatórios do LinkedIn mostram que o network presencial ainda é um dos fatores mais decisivos da contratação. E claro, não deixe de acompanhar também os relatórios setoriais. A ABIA atualiza anualmente o panorama de indústrias de alimentos. O Itaú lança estudos sobre tendências tecnológicas e a Euromonitor tem análises ótimas sobre comportamentos do consumidor. Quanto mais você entende o mercado, mais clareza você tem sobre onde atuar. E lembra que ninguém começa sabendo tudo. E tudo bem. A graduação é um momento de testar áreas, qualidade, P&D, processos, vendas técnicas, sensorial, automação, até descobrir onde você se encaixa. Pesquisas da McKinsey e da Accenture apontam que carreiras técnicas têm se tornado cada vez mais flexíveis e que os profissionais que experimentam diferentes funções no início da trajetória se tornam muito mais complexos lá na frente. Então, não tenha medo de explorar. A engenharia de alimentos é enorme
time e o importante é dar o primeiro passo. E outra dica valiosa para quem está começando: documente a sua jornada. O CIE e o próprio LinkedIn destacam que estudantes que constroem o portfólio, mesmo que simples, têm muito mais chance de contratação. Então guarde os seus projetos, relatórios, análises e até fotos de aulas práticas de laboratório. Pode te ajudar muito na hora da entrevista. Esse foi o nosso episódio sobre como se preparar para o mercado de trabalho na engenharia de alimentos. Se você está no último ano, esse é o momento de construir seu caminho com estratégia, repertório e experiência real. E se você está só começando, respira. A engenharia de alimentos é uma maratona, não uma corrida de 100 metros. Cada projeto, cada evento, cada prática, cada extensão é um degrau. E isso vale para quem está na UFMS, mas também para quem está em qualquer outra universidade, instituto ou centro tecnológico pelo Brasil. Sempre existe um laboratório, uma empresa júnior, uma iniciação científica ou um evento regional que pode virar o seu ponto de partida. Então, para continuar nessa jornada com a gente, não esquece de seguir o Além da Embalagem no Spotify e no YouTube. E para quem quer continuar explorando carreira, tendências e bastidores da engenharia de alimentos, segue também o nosso Instagram, @Engenharia de Alimentos UFMS. Lá a gente compartilha tudo sobre o curso, os projetos, oportunidades e muita informação que pode te ajudar nessa caminhada. Até o próximo episódio. Tchau!